Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou o Jeffrey Hayduk. E estamos aqui imunizados contra qualquer epidemia viral para trazer o Zona Livre dessa semana, a sua dose semanal de discussões e debates sobre cultura pop e o mundinho nerd. Meus amigos, essa foi uma semana bem conturbada, digamos assim, né? A gente teve aqui o cenário político brasileiro tumultuado, o lançamento de Batman vs Superman, mas para o mundinho gamer tivemos uma comemoração muito importante, que são os 20 anos da franquia Resident Evil, não é isso, Jeff? É isso aí, 20 anos, cara. É só a gente parar pra pensar que quem nasceu naquela época agora talvez não consiga ter ideia do hype que foi o lançamento desse game em 96. Então, nossa, esse jogo estourou para todas as revistas especializadas da época. Então foi um hype, finalmente assim um survival horror para você combater zumbi. Então assim, foi uma surpresa muito agradável que fez assim uma legião de fãs até hoje. É verdade, o próprio Resident Evil fundou o gênero, né, survival horror, que não é nem totalmente ação, nem totalmente terror, né, são elementos de suspense, onde você tem que tentar sobreviver com recursos limitados e um cenário assim bem opressor, né, que fazia de tudo para te dar sustos, para te colocar medo, e tudo isso com aquela história envolvente de Resident Evil, todos aqueles puzzles, aqueles quebra-cabeças. Realmente marcou uma geração, não tem como. Exatamente, ele meio que criou uma fórmula que depois começou a ser seguida por várias outras franquias, mas ele mescla muita coisa, não é uma coisa só de você ter reflexos ou de você, por exemplo, ser muito ágil, você tem que ter muito cérebro mesmo. O lance dos puzzles também foi um negócio que a gente pegou a galera do lado da inteligência também, então era um jogo muito misto e fora que também uma trama muito envolvente que prendia a atenção da gente e criava aquela expectativa da curiosidade, saber o que vai rolar depois daqui pra frente, qual foi o final. Foi sim, sensacional. Exatamente. Bom, Resident Evil, mesmo sendo uma franquia assim tão amada, né, pelos fãs, ela também consegue ser bem odiada às vezes, ela divide, né, os fãs. A gente tem a linha principal de Resident Evil, que são os títulos numerados, né, vamos colocar assim, de 1 até 6, e fora diversos outros, alguns saíram para consoles exclusivos em sua época, a gente tem para dispositivos móveis, enfim, Resident Evil tem muitos jogos, e a partir de uma certa época, né, ali mais ou menos no lançamento do Resident Evil 4, a coisa começou a mudar um pouco, começou a pegar um teor mais de ação, menos terror, né? Uma coisa mais frenética, menos survival horror, aquela coisa do tiro em terceira pessoa, e o jogo acabou estabelecendo várias mudanças na própria jogabilidade, né? A gente perdeu aquela movimentação em tanque que a gente tinha no Resident Evil 1 ao 3, a gente passou a ter uma liberdade maior num cenário 3D, a câmera deixou de ser estática, passou a ser móvel, junto com o seu personagem por cima do ombro dele, o que acabou também sendo um guia para vários jogos de tiro em terceira pessoa dessa mesma geração e as próximas. Exatamente. Eu acho que foi até uma espécie de necessidade de ter essas mudanças, porque praticamente qualquer tipo de franquia, de qualquer tipo de jogo ou jogabilidade vai mudando com o tempo. Se a gente parar para pensar meramente um Street Fighter, a jogabilidade que ele tinha no primeiro, mudou no muito. segundo e assim por diante, a cada vez ele foi se reinventando. Pelo Fatal Fury, então, que era aquele jogo que tinha uma jogabilidade assim dura, e onde você acertou, o cara caiu, então era bem chatinho. Foi mudando. Mortal Kombat então nem se fala, o negócio foi cada vez ficando mais refinado. Então Resident Evil também teve essa necessidade, porque vamos colocar, eu não consigo imaginar hoje um Resident Evil do 4 em diante com aquela movimentação de tanque limitada igual a gente estava acostumado na época. Eu acho que haveria necessidade de certas melhorias e de coisas que também chamassem a atenção da atual geração de games, porque afinal de contas não é só de gamer velho como a gente que vive uma franquia, né? Exatamente. E você falou num ponto bem específico, Jeffrey, que é essa quebra, né? Essa divisão entre os fãs. Eu acho que a questão da jogabilidade nem é tanto o caso, mas o que alterou muito, o que mexeu muito com os fãs foi toda a questão do enredo,
da própria história, onde você deixou de lado um pouco os zumbis, né? Toda aquela trama envolvendo a própria Umbrella, e aí você passou a lidar com outros temas, virou uma misturada. E aí eu te pergunto, Jeff, Resident Evil 6, apesar de eu particularmente gostar, foi um jogo que não agradou muito. A gente tem alguns anúncios aí de remakes que vão sair. Teve o próprio remake do Resident Evil 1, né, que foi um sucesso, agradou muita gente, principalmente os fãs antigos. Já foi anunciado o remake de Resident Evil 2, que para muitos é um dos melhores jogos de toda a franquia. Ou seja, parece que a Capcom ela chegou em um ponto onde ela não está conseguindo avançar muito bem. Então talvez ela queira pegar alguma coisa lá de trás, remodelar aquilo para dar uma continuidade. Enfim, na sua opinião, qual o futuro de Resident Evil como franquia de games? Você acha que tem que acabar mesmo? Tem que ter um ponto final? Ou não? Remakes e reboots são a solução? Qual a sua opinião? Bom, vamos colocar então dois lados da questão. Para aqueles que defendem que a saga tem que continuar, a coisa tem que ser feita de uma forma muito sábia, porque sagas só são movidas por um elemento principal, que é o enredo. O enredo tem que ser convincente bastante para continuar sendo atrativo. Quem pega muito essa fórmula é a saga King of Fighters, porque ele vem assim, a cada 3 jogos mais ou menos, ele vem com um enredo de uma saga diferente. Então, isso dá uma certa continuidade à série, uma certa sobrevida, porque ele começou com a saga de Orochi, né? Então eu não consigo imaginar a saga de Orochi prolongando mais do que se prolongou. Ela começou e terminou em um determinado ponto, beleza, depois daí começou uma outra saga e posteriormente uma saga seguinte, e esse ano agora vai começar uma nova. Então, ou seja, é como se fossem capítulos, né? Nós que conhecemos comics, nós sabemos que isso funciona muito bem, porque não adianta você ficar prolongando exatamente uma história ad eterno, sendo que você tem que ter certas limitações por onde uma coisa tem que começar novamente, né? Isso eu não digo de reboot, eu digo assim de novas tramas, novas ameaças, novos vilões e tudo mais, né? É diferente, por exemplo, de quando você tem uma história que tem literalmente começo, meio e fim, que é como os próprios mangás trabalham. E é isso que, por exemplo, eu defendo agora o lado de que o Resident Evil deveria ter um final, né? Porque tudo começou com o lance da Umbrella, né? E pra onde foi agora, eu tô vendo que já foi um negócio que já afastou um pouco do lance da Umbrella, embora mantenha os personagens, mantenha os vilões e tudo mais. Então, assim, se for para continuar, então que se comece com uma nova ameaça biológica, um novo pretexto pelo qual os zumbis estão invadindo o mundo, e que no pretexto para que se usem novos personagens ou gerações seguintes de personagens. Mas se a história tiver que terminar, então que seja um encerramento. E para dar uma sobrevida ainda para a série, para as novas gerações, o lance dos reboots é ótimo, porque a Capcom fez isso muito bem. O Resident Evil 1, ele foi uma coisa que foi surpreendente, foi a primeira vez que se teve um remake que superou o original, que o original já era bom bastante, e é uma unanimidade, cara. Todo mundo concorda que o primeiro Resident Evil, o remake, é excelente, e eu tô botando muita fé que esse segundo vai ser melhor ainda. Então temos essas duas alternativas, ou se encerra muito bem e trabalha com remakes para conseguir assim, agradar o novo público, com novas jogabilidades e tudo, ou se for para continuar, então pense em enredos que são atraentes bastante, para que não se caia tanta qualidade e acabe manchando o nome da saga. Eu também sou do ponto de vista que quer ver, né? Que quer ver esses jogos de novo. Eu adoraria rejogar Resident Evil 2, principalmente numa tecnologia dessa geração, não só questão de gráfico, mas a própria jogabilidade, os próprios recursos, né, que essa geração pode oferecer a esse jogo. Então eu aposto muito nessa questão dos reboots. Talvez a partir daí a Capcom possa até organizar alguns furos dentro da própria história. E a gente está falando de 20 anos de uma franquia de games. São poucas franquias, né, que depois de 20 anos ainda consegue que o público esteja interessado de certa forma. Até porque a gente tem adaptações de Resident Evil para diversas mídias, né? Cinema, quadrinhos, mangá. Lá no Japão é uma loucura, tem bar temático.
Exatamente, porque, querendo ou não, o sucesso da série também se deve também ao carisma dos personagens. E você já tem personagens que iniciaram a saga com um nível de carisma assim, sensacional, que foi o Chris, a Jill, o Barry, a Rebecca, e depois posteriormente o Leon, a Claire. Então foram todos os personagens que foram nos conquistando, sabe? E a ponto que você não consegue mais imaginar um game da série sem pelo menos algum desses personagens. O maior exemplo disso foi quando eles anunciaram lá, na época, o Street Fighter 3, onde só tinha sobrado Ryu e Ken. Poxa, mas aí você tira personagens importantíssimos como a Chun-Li, um Akuma de fora, aí você vê, mas aí você já perdeu muito a cara de Street Fighter, sabe? Exatamente. Mesmo que você queira mesmo renovar. sendo um ótimo jogo, né? Em questões de jogabilidade, de gameplay, Street Fighter 3 é muito elogiado, mas como tem personagens sem carisma, o jogo não alcançou aquilo que ele poderia ser. Exatamente, que foi onde a Capcom percebeu o erro e foi fazendo aquelas tradicionais relançamentos, onde depois chegou a versão do Third Strike, onde colocaram mais personagens antigos, aí a coisa ficou muito bem, o jogo ficou muito bem equilibrado, com personagens carismáticos e com ótima jogabilidade. Então Resident Evil é a mesma pegada. Você pode até dar um jeito assim, de fazer um bom enredo e prosseguir na saga, mas que não falte pelo menos os personagens que te conquistaram desde o começo, sabe? Porque foram eles, na verdade, que te venderam o jogo. Você gostou deles, você gostou de estar na pele deles, você gostou de lutar por eles, de salvar eles. Então, eles não podem mais fazer falta. Exatamente. Bom, deixa nos comentários qual a sua opinião. Se você acha que Resident Evil deve acabar, se chegou, se já deu ou não. Se remakes são a solução, precisa ter uma vida nova, ou se tem outra alternativa também, se continua apostando numa nova história, talvez, né? Se você acha que já deu tudo que tinha que dar, que realmente tem que partir de um novo ponto. Enfim, deixe nos comentários a sua opinião. Eu gostaria de lembrar que nessa semana especial do aniversário de Resident Evil, lá no Zona E, nós fizemos um podcast super especial falando sobre os 20 anos dessa franquia tão amada, onde a gente falou sobre as histórias dos games, falamos um pouquinho sobre os filmes, sobre as outras adaptações e fizemos nossas previsões também sobre o futuro. Então, se você quer saber um pouco mais, né, se você curte ouvir aí podcasts, entra lá, vai ter o link aqui na descrição do vídeo. O próprio Jeffrey estava lá com a gente. Tivemos aí uma convidada especial, a Bruna Lanzilota, lá do site Review, né, do residentevil.com.br, que é um dos sites referência sobre o assunto aqui no Brasil. Enfim, é isso, meus amigos. Então, até semana que vem, mais uma edição do Zona Livre. E até lá. Valeu. Obrigado, Jeffrey. Falou, gente. Tchau, tchau.